A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as irmãs. Agradeço a oportunidade ao Senhor por estar de pé e por essa rica oportunidade de estar na presença do Senhor, fazendo a vontade e o querer dele. Nós vamos falar hoje de um Cristo missionário, né? Jesus Cristo, verdadeiro missionário enviado por Deus. Aleluias, amém? Em Efésios, aleluias, em Efésios 2, capítulo 17, diz: e vindo ele, anunciou a paz, anunciou a boas novas de paz, e vós que estava longe, e a paz aos que estavam perto. Amém? Jesus anunciou as boas novas de paz para todos aqueles que estavam perto e para os que estavam longe também. Porque Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe, né? Em Efésios 3, em 3:10, ele diz assim: provando que é agradável ao Senhor, provando que é agradável ao Senhor, não vos sociedades a obra sem frutos das trevas, mas antes rejeitai-as. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que, aleluia, Jesus Cristo é o maior exemplo de missionário que nós temos notícia, né? Ele é o maior missionário. Será observada a sua vida ter uma resposta para as nossas indagações a respeito à missão. Um modelo como fazer missões, assim observe a prática dele. Aleluia. O que Deus fazia como missão, como Jesus fazia missão. Quando abrimos as escrituras, né, notamos que o escritor descreve vida missionária de Cristo e vai dizendo como ele vivia essa vida, como ele desempenhava a missão. Aleluia. Devemos atentar para algumas coisas. Jesus falava tanto para os judeus como para os gentios. Jesus não tinha acepção de pessoas, não fazia acepção de pessoas, né? A missão de Jesus que nos deixou aqui, Jesus veio apenas para comunicar. Aleluia, fazer a vontade de Deus, fazer a obra que Deus mandou ele realizar na face da terra. Ele não veio fazer sua vontade própria. A missão que o Pai, Jesus, ia fazer é a missão de salvar, a missão de resgatar a humanidade, né? Do reino das trevas e introduzi-la no reino da luz. A palavra ambos unidos, ambos reconciliados com Deus, ambos tendo acesso a Deus, e aos de perto e aos de longe, tanto judeus como gentios, né? Mas Deus, aleluia, Deus não tinha só uma missão gentílica e a missão, aleluia. Deus tinha também que aquela missão a qual percorria, Jesus percorria, o verbo grego quer dizer, né? Está dizendo que quando Cristo fazia era algo esperado, mas algo corriqueiro, habitual em sua vida, ou seja, ele vivia fazendo isso, né? O tempo de Jesus gasto com missão era o seu hábito. Ele percorria todas as cidades, todas as aldeias, né? Todas as cidades, todas as aldeias. Ele ia falando, aleluia, das coisas que ele passava com Jesus. As aldeias na época eram povoados. Quem não tinha status de cidade era lugar de gente pobre. Cristo estava lá. Seu trabalho era sem discriminação. Aleluias. Cristo não desenvolvia esse ministério todo. Ele fazia com três ações básicas em seu método. Ensinando, aleluias. Deus primeiro ensinava a palavra. Em primeiro lugar vem a palavra ensinar. Isso não por acaso. O ensino é as coisas mais importantes para quem aleluia, se diz de Cristo. Não existe evangelismo sem ensino. Essa falsa moderno, falsa palavra, falso ensinamento moderno, né? Que fala de que não existia nos tempos bíblicos. Quem é seguidor de Cristo nos faz pouco ensino. Entendeu que seu ministério de pregação e ensino é central. Jesus falava da palavra, falava em parábolas, falava em todos os tipos de língua, com gente que tinha estudo, com gente que não tinha estudo, pobre, rico, preto, branco. Ele não tinha dissensão. Ele falava com os de perto, falava com os de longe, aleluias, proclamava as boas novas, falava que
o reino de Deus estava perto, né? Para que as pessoas viessem se arrepender. Tinha misericórdia dos enfermos, dos doentes, dos necessitados, de todos aqueles que chegavam perto de Jesus, ele sempre estava ali, presto a ajudar. Pregava um evangelho genuíno, que mostra o ser humano pecador de nascença, a necessidade do arrependimento e da confissão dos pecados, o amor de Deus e o sacrifício na cruz como o único caminho de salvação. Sem essa mensagem, sem essa cruz, não há evangelho. Aleluias. Curando, né? Jesus passava curando, o poder de Deus na cura era algo presente na sua vida de missão, porque o evangelho não é só palavra, mas, aleluias, poder. 1 Coríntios 2, 4, 5. Deus que pregamos ainda é poder de milagres e que a gente, através desse servo, agora note alguns milagres ocupando aqui o último, aleluia, ocupando o lugar que Jesus falou, né? Proclamação das boas novas. São parte dela muito diferente do que hoje. Jesus proclamou as boas novas. E as boas novas de Jesus são muita parte das coisas que Deus fez, muito diferente do dia de hoje. Aleluia. Como Jesus manda fazer missão. Aleluia. Todo precisa de um pastor. Embora alguns vivam como se não precisássemos, por isso vivem mal. Jesus sabe disso e mostra esse princípio em Mateus 9,37. Ele trata com os seus discípulos e é ele quem, aleluia, faz a incumbência, mostrando que são os discípulos de Cristo que têm a responsabilidade na obra de Cristo. Assim, Jesus faz uma análise da situação e chega à conclusão que a obra é muito grande, muito precisão, ouvir o Evangelho. Aleluias. Então chama os seus seguidores e lhe mostra como fazer a obra, orando, indo, contribuindo. Aleluias, glória a Deus, né? A vida de Jesus é um exemplo vivo de como fazer a obra evangelizando. Às vezes muitos se preparam a vida ainda chama de Paulo foi o maior missionário e as ouvidas personagens da história da igreja não atentaram para o maior exemplo de Jesus Cristo que aqui temos declarar a palavra como fazer missão, né? Missão não é simplesmente você, aleluias, você tem que estar presente, você tem que estar, aleluias, disposto a fazer missão. Missão hoje é como Jesus ia, sem discriminar, sem falar mal, sem fazer mal, mas obedecendo à vontade do Pai, que era dele fazer o que Deus mandou, de pregar o evangelho a toda criatura e todo aquele que nele cresce e fosse batizado e não perecesse, mas tivesse vida eterna, né? Quando Jesus trouxe as boas novas de paz, glória a Deus, aleluias, ele trouxe apenas para todos os pecadores, né? A culpa, a punição dos seus pecados, mas também segurou que as boas novas da sua vitória sobre o pecado e a morte fosse proclamada. Ele veio e pregou a paz para nós, declara Paulo. O apóstolo Paulo declara que Jesus veio e fez, aleluia, declarou a paz para todos, né? Para os efésios, mas ele também era o próprio homem. Ele era apenas um embaixador, um representante e tornou-se servo desse evangelho para a graça de Deus. E foi realmente Cristo que falou aos Efésios, através do seu chamado. A boa notícia que ele trouxe foi dupla. Primeiro, Cristo trouxe a paz a vós que está longe do gentio e a paz aos que estavam perto dos judeus. Né? Vale a pena repetir que a base da paz é a obra redentora de Cristo na cruz. Isso não apenas reconcilia o pecador com Deus, mas também forma a base para uma reconciliação entre os pecadores, forjando assim uma paz completa, verdadeira e duradoura, né? Segundo o dom que vem da pregação, a reconciliação de Cristo é a percepção de que existe igualdade entre os pecadores. Paulo, aleluia, afirma que ele continua, por meio dele, Cristo,
Por meio de Cristo, Paulo afirma, ambos temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aos crentes, judeus e gentios, permanecem no mesmo plano, ambos podem ir diretamente ao Pai por suas orações e petições. Na verdade, isso não é, aleluias, diferente de hoje. Aleluias, através de Cristo Jesus, através das suas ações, através dos seus objetivos, daquilo que ele deixou para nós, né? Aqui, aleluias, como missionário, dos seus exemplos missionários, nós também podemos ir direto ao Pai para nos rogarmos, aleluias, e termos esse perdão e ouvirmos e observarmos a regra de como Deus fez missão aqui na terra, né? A missão Deus deixou para todos nós. Missão de falarmos a palavra, missão de reconciliar, a missão de, aleluia, levar a palavra para arrependimento dos pecados. Em nome de Jesus, que é em nome de Jesus que fazemos todas as coisas. Não podemos ter acepção de nada, né? Através dessa redenção da palavra, aleluia, todos se tornaram uma só família, a família de Cristo. Não somos mais estrangeiros, mas somos família, né? Porque através de Cristo todos nós temos acesso ao Pai. A palavra ambos significa unido, né? Reconciliado com Deus, ambos tendo acesso a Deus, e de perto e de longe. Quando nós fazemos missão, irmãos, nós temos a convicção de que estamos indo fazer aquilo que Deus enviou, aleluia, deixou de herança aqui na terra para que nós viéssemos fazer. Nós não viemos somente, aleluia, para nós vivermos uma vida de abundância, uma vida feliz, uma vida, né, de riqueza, de luxo, isso não é pecado. Se Deus permitiu, nós vamos ter tudo aquilo que nós necessitamos aqui na terra ou mais. Mas Deus nos deixou também a missão de pregar essa palavra. A palavra que nós estamos vendo que o mundo jaz o maligno, o mundo jaz perecendo, o mundo, aleluia, desistindo do caminho, pessoas desistindo, voltando atrás, aleluia, não mais vivendo em Cristo, já não confia mais. Pessoas que outrora estavam na igreja, hoje já estão fora da igreja, cometendo atos que não eram, aleluia, que a Bíblia diz que não é, aleluia, de estar em conformidade com Cristo Jesus, pessoas cometendo, aleluias, coisas gritantes contra a palavra do Senhor. Não é por falta de palavra, mas é por falta de temor, por não temer a Deus. E nossa obrigação hoje é pregar um evangelho que é onde as pessoas precisam entender que precisam largar as coisas do pecado, as coisas que levam à morte espiritual, que levam ao pecado. Ir de aldeia, ir de lugar em lugar pregando esse evangelho de Cristo Jesus que fala de salvação, de libertação, de transformação. Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda, ele é imutável. Então nós temos que entender, as pessoas têm que entender que nós estamos pregando um Cristo de redenção, um Cristo que perdoa, um Cristo que é misericordioso, um Cristo que ouve, um Cristo que abraça, um Cristo que ama, um Deus que salva ainda nos dias de hoje, um Deus que batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo, faz redenção dos pecados. Aleluias. É nós que Cristo deixou aqui para nós termos vida e comunhão com eles e mostrar para o mundo que vale a pena seguir esse Cristo, através dos nossos atos, através do nosso caráter, através das palavras que saem da nossa boca. Porque quantas pessoas, irmãos, não têm mais, aleluia, o hábito de pregar a Cristo onde ela está. Aleluia, nós acostumamos a murmurar, a questionar a Deus. Quem somos nós para questionar a Deus? Nós viemos para fazer o que Cristo fez. Como o apóstolo Paulo falou, sedes meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Estamos aqui para imitar a Cristo, que Cristo foi um grande missionário na terra, levou na palavra de salvação, aleluia, levou na palavra de comunhão, levando, aleluia, a palavra de redenção, aleluia, de pecadores, aleluia, oprimidos, para os cansados, aleluia, para aqueles que não tinham mais paz, aleluia. Ele disse aqui, aleluia, que ele anunciou as boas novas de paz, né? Tantos de longe como estavam perto. No 18 ele diz, porque ele
porque ele, ambos temos acesso ao Pai em mesmo Espírito. Portanto, nós somos mais estranhos, nem forasteiro, mas sois cidadãos do santo e membros de uma família de Deus, edificados sobre o alicerce que é Cristo Jesus. Então, nós temos um alicerce que é Cristo Jesus. E nesse alicerce nós somos, aleluia, formados, aleluia, nós somos fortificados, fortalecidos para pregar esse evangelho. Irmãos, tem muitas pessoas que elas podem ler a palavra, que elas podem, aleluia, ver, aleluia, uma igreja, que ela pode ouvir uma mensagem, mas se ela não vê Cristo em nós, em nosso caráter, em nossas vidas, não vermos, aleluia, nós fazendo a obra redentora nenhuma, se não nos vermos pregando a palavra de Deus e fazendo a missão, que é o ide de Senhor Jesus, levando o alimento para quem precisa, levando uma coberta para quem precisa, levando um alimento espiritual e físico para quem precisa, praticando as obras que Jesus praticou, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Deus, elas não vão aceitar esse Deus. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que falam, eu prefiro estar onde estou do que ser um crente igual ele é. Então, se ele fala de nós, que nós somos um crente que não dá testemunho, um crente que não vive a verdade de Deus, um crente que não é missionário como Jesus foi, como ele nos ensinou, indo de aldeia em aldeia, aleluia, indo de cidade em cidade, pregando o evangelho, passando por meio e de lugares onde pessoas queriam matar, por ele pregar a palavra da verdade, a palavra de paz, a palavra que edifica, a palavra de salvação, como ele pregava. Imagine nós hoje que também estamos na mesma situação, quando nós levamos a palavra de verdade, falamos com certeza que se você não aceitar Jesus, o inferno está de braços abertos para te receber. Irmão, ninguém quer ouvir isso, mas é a verdade, é a realidade. Quem não aceita e não se converte diante de Deus, não tem vida eterna, vai para o inferno. E as pessoas não aceitam, mas nós temos que ter essa convicção que somos missionários de Deus na terra, não somente para passar a mão na cabeça das pessoas, não, aleluia, dar balinha, melzinho, não. Temos que proclamar esse evangelho com força, porque o inimigo de nossas almas não está brincando, está levando pessoas a suicídio, está levando as pessoas a matarem umas às outras, está levando as pessoas a se drogarem cada vez mais, a se prostituírem cada vez mais, a trocarem de sexo cada vez mais, a fazerem coisas que não provêm do Senhor. E se nós não formos verdadeiramente, aleluia, missionário, como o verdadeiro missionário, aleluia, nos ensinou, que é Jesus Cristo de paz, trouxe paz aos gentios, aleluia, trouxe paz a todos que estavam aqui, os de perto e os de longe. Então, nós nunca vamos, aleluia, fazer missão verdadeiramente. Nós nunca vamos entender o que Cristo, como verdadeiro missionário, aleluia, veio fazer na terra, né? Ele é um missionário enviado por Deus, porque ele foi o seu único filho, enviou para nos ensinar, aleluia, nos mostrar como viver, como, aleluia, vencer, como passar pelas crises, pelas dores, pelas dificuldades, pelas agonias, pelas, aleluia, falsidades, pelas transformações do mundo. Que cada dia que passa o mundo está se transformando mais em nada, em coisas onde as pessoas, aleluia, estão banalizando o evangelho. Mas quando nós vivemos a verdade de Cristo, são verdadeiros missionários, nós ensinamos aquele povo a viver. Mano, nos interiores, nos nordeste da vida, Piauí, eu tenho uma amiga que está no Piauí, pregando, sendo missionária no Piauí. E se vocês verem a realidade do povo do Piauí, nós vamos dizer que nós não somos missionários coisa nenhuma. São poucos que querem ir para lá, para um lugar onde não tem banheiro, onde as casas, aleluia, são feitas de barro, de pau a pique, os lugares onde, quando chove, não tem condições de passar de um lugar para outro, aonde quando o sol queima, as pessoas não têm um ventilador, as pessoas não têm o que comer, as crianças estão vivendo, aleluia, sem condição alguma. Ela tem mostrado as fotos, mandado as fotos para mim, para outras pessoas, e a gente tem visto a realidade, como na África, como em outros países, como no nosso país, a realidade do Nordeste, a realidade de países como, aleluia, né?
cidades que têm municípios muito pobres, Pernambuco, Paraíba, tudo quanto é lugar. Nós precisamos entender que nós não precisamos só de ouvir a palavra, mas praticar a palavra. Fazer o ídolo do Senhor é praticar, é levar aquilo que nós temos, aleluia, conquistar e levar os necessitados, os carentes, não só a palavra, mas comida, né? O alimento que não perece, que ajuda a ajudar o corpo a não perecer, para que a alma não pereça também junto. Porque a alma precisa ser vivificada, mas o corpo também precisa ser alimentado. Então nós precisamos, aleluia, entender que missão foi uma chamada que Deus enviou o seu filho para fazer e ele deixou para nós como herança essa missão de pregar o verdadeiro evangelho, sair do comodismo, sair do eu, sair de não. Jesus me chamou para fazer isso, para fazer aquilo, largar os microfones, largar, aleluia, as brigas por posição, largar as cadeiras e ir, aleluia, se lançar em cidades, em, aleluia, estados, onde tiver dificuldade. Uma vez por mês, se nós fizéssemos isso, irmão, saísse do nosso lar, arrumasse, aleluia, uma condição, a igreja em si, que somos nós, ajudássemos aos outros. Não, você vai, leva tudo isso aqui que nós oferecemos para ajudar aqueles que estão lá necessitados. Não tinha quase ninguém na África, nos Estados Unidos, não sei onde, quando o nosso país está perecendo por falta de missionários que vivem a verdadeira missão em Cristo Jesus. Tem muitos, eu sei que as irmãs aqui no grupo, tem muitas que fazem missão, mas muitos que não têm apoio para ir levar. Aleluias, elas vão levar a palavra, às vezes levam alguma coisa, mas poderiam fazer muito mais se nós nos unirmos, né? Jesus teve os 12, nós precisamos, aleluias, ter esses 12 ou mais conosco para entender que nós precisamos levar o verdadeiro alimento, não só a palavra, como a comida, a bebida, aleluias, a roupa, aleluia, o sapato, aleluias, aí para aquela alma, para que ela tenha o refrigério em Cristo Jesus, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, sabendo, aleluias, que nós, aleluias, somos chamados como missionário, porque fomos ensinados pelo verdadeiro missionário que foi deixado aqui, a levar boas novas de paz aos quebrantados de coração, aos necessitados, aos carentes, àqueles que não têm nada, assim como os gentios, né? E como, aleluia, judeus, nós precisamos dessas novas de paz, tanto para quem está perto e como para quem está longe. Deus não fazia acepção, Deus não queria, Deus queria simplesmente tirar aleluia, o pecado que tão de perto, que perseguia o povo, perdoar os pecadores, tratar eles como todos tratam todos, para que eles viessem ao reconhecimento de que realmente tinha que largar as coisas do pecado, largar as coisas que estão de perto, aleluia, faziam eles perder, aleluia, a salvação em Cristo Jesus, as dúvidas que eles tinham, aleluia, de que o evangelho não era, a falta de fé que eles tinham, e a falta de achar que aquele evangelho não era o suficiente para tirar a fé deles, e Cristo veio para restaurar a fé que havia neles, e mesmo assim ele foi crucificado. E mesmo assim ele foi apedrejado. E mesmo assim ele foi abandonado na cruz. Mas nós que estamos em Cristo Jesus sabemos que sem passar pela cruz, sem passar pelo evangelho da cruz, de sacrifício, o evangelho de dor, o evangelho de sacrifício, não vamos ganhar ninguém, aleluia, para Jesus e não vamos conseguir fazer essa missão. A missão é salvação, redenção dos pecados, salvação, aleluias, oh glória, levar ao povo ao arrependimento e fazer com que eles creiam que Cristo vale a pena, aleluia, servir a Cristo Jesus, vale a pena morrer por Cristo Jesus, vale a pena estar na presença de Cristo Jesus, vale a pena servir a esse Deus tão poderoso. Mas para isso nós precisamos alimentar a alma, aleluia, e alimentar o espírito para que eles sejam vivificados e acreditem que existe um Deus que deixou um povo aqui que se chama um povo missionário. Apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo Jesus. E a missão de Paulo era levar a mensagem do evangelho
a toda criatura na terra, como as igrejas, né? Que ele levou a todas as igrejas. E quando tinha um problema, ele voltava, fazia e não reclamava. Aleluias, né? Até a sua idade já avançada, ele fazia o evangelho, não conseguindo mais fazer. Aleluia, ficou preso. Aleluia, e morreu. Mas combateu o bom combate, né? Acabou a carreira, mas guardou a fé. E é essa fé genuína que nós precisamos guardar, do verdadeiro evangelho de Cristo. Nós somos chamados como missionários de Cristo na terra. Temos que acordar para levar essas boas novas antes que o mal chegue. Aleluias, e alcance aqueles que nós precisamos alcançar. E assim eu agradeço a rica oportunidade de estar na presença do Senhor, junto com as irmãs, fazendo essa obra redentora de Cristo Jesus, que é pregar o Evangelho, levando salvação a toda criatura, mas todo aquele que ouvir este hino. E se você ainda não aceitou Jesus, aceite, se arrependa, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Aquele que não estiver em Cristo Jesus não vai ser reconhecido como seu filho, não vai ter uma família no céu, não vai ter uma família, aleluias, que possa abraçá-lo amanhã, porque ainda dá tempo de se arrepender, porque Cristo ainda não voltou. Mas quando Jesus voltar, não pode não dar tempo de você se reconciliar. E nós estamos pregando aqui, como mensageiros de Cristo, como missionários de Cristo, o arrependimento. Você que está ouvindo, alcance dessa palavra, aleluia, se arrependa, aleluia, volte para Cristo antes que seja tarde. Aleluia, abrace Cristo, dele te ama, ele te chama, ele, aleluia, veio para salvar, aleluia, os que já havia perdido. E se você se sente perdido, se você se sente agoniado, aflito, é hora de retornar, é hora de, aleluia, abrir, aleluia, o coração, aleluia, e voltar aos pés de Cristo, porque ele te ama. Ele nasceu para que você tivesse vida. Então, retorne aos caminhos de Cristo, porque é a maior, aleluia, missão que Cristo veio fazer na terra, para que você voltasse à realidade da palavra, do amor, a realidade do amor em Cristo Jesus, em Deus Todo-Poderoso. Assim eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, e fique na paz do seu Jesus, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos hoje, né, estar na campanha Jesus, o grande missionário enviado por Deus, né, enviado por Senhor. E vamos estar orando, perdão, mas clamando ao Senhor, aleluias, pela essa palavra maravilhosa que Jesus, como missionário na terra, era perfeito para fazer a obra. Sim, nós vamos pedir ao Senhor que nos ensine a fazer a obra, essa obra que Jesus nos ensinou, deixou como legado para nós também. Né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui nos encontramos, né, Senhor, nesta manhã gloriosa, ou nesta noite, ou nesta tarde, a qual os irmãos vão ouvir esta palavra, que o Senhor venha operar, Senhor, em cada vida. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, atos, pensamentos e atitudes, ó Pai. Mas nós estamos aqui, ó Pai, neste dia, para pedir ao Senhor misericórdia por nós. Pai querido, Pai amado, nós queremos seguir o Teu exemplo, ó Pai, verdadeiro, o exemplo do Teu Filho na terra, Pai, ao qual veio o Senhor para trazer a paz para os de perto, para os de longe, para os gentios, para os judeus, para os que são e que não são, ó Pai. O Senhor é aquele, meu Pai, que veio, Senhor, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho de Cristo, pregando um Evangelho de salvação, um Evangelho de redenção, o Evangelho que, Senhor, apaga as transgressões daquele que crê, daquele que quer, aleluias, ser batizado, ser transformado, ser, aleluias, abençoado. Ó Pai, neste dia glorioso a qual nós estamos, ó Pai, nós vamos pedir ao Senhor que, meu Deus, entre com providência na vida daqueles, meu Pai, que necessitam de ouvir uma palavra. Pai, a tua palavra diz, meu Pai, assim, oh meu Deus, em Isaías diz que, Pai, envia, e quem enviarei? A quem há de enviar?
né? E teu servo falou: envia a mim, Senhor, envia a mim, eis-me aqui, envia a mim. Assim estou eu, estamos na tua igreja. Envia-se, Senhor, diante de um povo, ó Pai, que está disposto a ouvir e que está disposto a não ouvir também. Porque assim, Pai, como aquele que ouve, escuta e pratica as tuas palavras, aquele que, aleluia, não está disposto, uma hora ouvindo a semente caindo, ó Pai, ele há, Senhor, de parar e ouvir e meditar nas palavras de Cristo Jesus na terra. Ele veio para salvar o perdido, o pecador, aleluia, para dar vida, Senhor, para dar, aleluia, tirar o cansado daquele que está cansado. O Jesus, ele veio para os cansados, para os oprimidos, Pai, para os pobres, meu Pai, de espírito, para os doentes, aleluias, para todos aqueles que queiram, meu Pai, aleluias, estar na tua presença. Jesus Cristo passou na terra, ó Pai, para não só fazer, aleluias, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a tua vontade. E a tua vontade é perfeita e agradável, Pai. Aleluias, glória a Deus, que nós possamos, meu Pai, com esse exemplo, nos colocarmos, Senhor, aleluia, à sua disposição, para que possamos fazer também, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, ser testemunha de ti na terra, Pai, e proferir o teu nome a todos os lugares aonde nós fomos colocados. Ó Pai, missão, meu Pai, é para aquele que ama o Senhor, que ama a tua palavra, que ama, Senhor, estar na tua presença, porque missão é abraçar, Senhor, aleluias, aqueles que estão, meu Pai, desagarrados, Senhor, da tua presença, da tua palavra, aquele que não, aleluias, acredita que vai acontecer, daqueles que estão desistindo, daqueles que são, meu Pai, aleluias, que estão sendo jogados pelo canto, ó Pai, porque não tem formosura, porque não tem, meu Pai, condição, porque não tem, meu Pai, aleluias, o seu nome, mas é para esse que o Senhor veio, Pai. O Senhor veio para os perdidos, para os doentes, não para os sãos. Aleluias, porque tu és médico dos médicos, doutor dos doutores, e o Senhor veio para todos, advogado dos advogados, doutor dos doutores, e esses, meu Pai, que precisam de ti neste dia. Precisa, Senhor, aleluias, oh, meu Pai, ouvir a palavra de salvação. A palavra diz, meu Pai, aleluias, que o Senhor é o único, meu Pai. É o único Senhor e Salvador. Aquele que, aleluias, não faz acepção de pessoas. Aquele que anda em retidão, meu Pai. Aquele que faz, meu Pai, milagres no meio do teu povo. Faz milagre, ó Pai. Aleluias. O missionário da paz. O missionário que veio, meu Pai, buscar, Senhor, aleluias, a presença, Senhor, aleluia, aquele que veio buscar os perdidos, que veio buscar, meu Pai, os necessitados. Pai, aleluia, muitos estão, Senhor, sofrendo. Aí a tua palavra diz, aleluia, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é aquele que alivia, Senhor, o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que abraça, o Senhor é aquele que dá, tira, meu Deus, a rejeição do rejeitado. O Senhor é aquele que vai adiante, quebrando as muralhas, jogando por terra, Senhor, as muralhas, as tempestades, soltando os grilhões, meu Pai, as amarra, jogando por terra toda a ferramenta preparada do inimigo contra o teu povo. Então, Pai, ensina-nos, Senhor, a falar de ti, a falar da tua palavra, a falar do teu mover e o teu querer. Meu Deus, ensina-nos, meu Deus, a estar com a palavra de salvação na nossa boca. Aleluias, a palavra, Senhor, aleluias, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A palavra que diz, Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, a nossa rocha, rochedo, aleluias. Oh, meu Pai inabalável. Aleluia, o salmista disse, levo meus olhos para o monte de onde me vem meu socorro veio do Senhor. E aqueles que estão agora gritando por socorro, ó Pai, que eles possam alcançar esse socorro. Pai, teu povo, teu servo, teu filho passava, Senhor, nos lugares, meu Pai, anunciando as boas novas, anunciando a salvação, anunciando, aleluia, a tua vontade, a vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso, que é um Deus que cura, que liberta. E pessoas, meu Pai, por onde ele passavam, eram curados, eram libertos, Senhor, das suas chagas, das suas enfermidades, das suas necessidades. Pessoas que já não tinham dado por, aleluias, por encerrado, meu Pai. Já não tinha mais expectativa de vida, mas a vida chegou naquele lugar.
Mortos levantaram, ressuscitaram. Aleluias. Cegos foram curados, coxos andaram. Aleluias. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho, aleluias, o evangelista, o missionário que Deus deixou na terra. Aleluias, para ir levar a palavra de salvação, de cura, de libertação, preparar um povo para a vinda, aleluias, do Senhor, porque o Senhor foi, mas deixou aqui um consolador, para que continuasse conosco, preparando-nos, Senhor, para a vinda do Senhor. Aleluias, ainda há nos dias de hoje cura, libertação, transformação de vida e de alma para aquele que crê. Aquele que crê não perecerá, aleluias, mas terá vida, aleluias, e vida com abundância, Pai. Então, abençoa o teu povo, aleluias, toma nas tuas mãos o teu povo, entra com providência na aflição, na angústia, no temor, aleluias, quantos estão temendo, quantos estão em aflição, quantos estão em agonia, Pai, repreende, meu Pai, esse espírito da morte, ó Pai, esse espírito, meu Pai, aleluia, do suicídio, que tem afetado todas as áreas, meu Pai, todo o povo, não importa se é rico, é pobre, é branco, é preto, estão afetando a todos, meu Pai. Tende misericórdia, meu Deus, nos ensina a levar a palavra que salva, nos chegar na hora certa, meu Pai, da aflição do povo, ó Pai, da aflição daquele que está aflito. Nos ajuda, meu Pai, a levar não só o alimento físico, como o espiritual também. O espiritual e o físico, ó Pai, porque andam juntos os dois. Nos ensina a ser, meu Pai, missionários nessa terra. Missionários que não faz acepção de pessoas. Missionário que entra nos lugares, meu Pai, aonde o homem não quer entrar. Mas o Senhor entra com aquele que o Senhor ungiu na terra, Pai. E o Senhor levantou na terra, Pai, para fazer essa grande missão. Pai, nos dá direção, Pai. Nos ensina, Senhor, seja conosco. Repreende o mal, as setas, os dados inflamados contra o teu povo. Ó Pai, olha que desolação tem sofrido a terra, Pai. Que desolação tem sofrido o povo nessa terra. Quantos têm enfrentado enfermidade, meu Pai, que para o homem não tem solução. Para o homem não tem, meu Pai, cura. Mas o Senhor é o Deus da cura. Meu Deus, e essa palavra de missionário precisa entrar dentro dos hospitais, precisa entrar nas casas, precisa entrar, Senhor, aleluia, nas comunidades, precisa entrar, Senhor, no coração daquele que já não tem mais esperança, ó Pai. Nos ensina com o teu poder, com a tua sabedoria, a falar dessa esperança, que é a esperança da vida eterna. Esperança de salvação. Muitos eu sei que vão ser curados, ó Pai, mas muitos vão ser preparados para que o Senhor o leve para a glória. Mas enquanto isso estivermos aqui, nos ensina a falar de palavra de salvação. Nos ensina, Senhor, a ensinar a esse povo a adorar o Senhor, a glorificar, a crer, a acreditar que o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Continua fazendo o morto levantar. Aleluias, o morto ressuscitar. Continua fazendo o cego ver, continua fazendo o coxo andar, continua fazendo o surdo ouvir, Senhor. Aleluias, porque a missão de Cristo Jesus não parou na terra. E a missão da igreja é ir pregar o evangelho de Cristo Jesus. Ele não determinou pessoas, mas ele determinou, aleluia, condição, ele determinou pessoas para ir e pregar esse evangelho. Pai, em nome de Jesus, nos aviva, Pai, nos dá a direção, nos dá sabedoria, nos unge, Senhor, nos dá a unção de ousadia para pregar esse evangelho de, aleluia, de vitória, esse evangelho que vivifica as almas, que tira, Senhor, aleluia, o pecador do pecado, que remide o pecador do pecado, que fala a verdade, Jesus, a verdade da cruz, a verdade de que um Deus morreu, o Filho, o único Filho, unigênito de Deus, morreu na cruz para nos salvar, para livrar-nos do pecado, da morte deste mundo, aleluias, aleluias, pecado. Nos ajuda, Pai, a levar a palavra de salvação. Nos ajuda, Senhor, a estender as mãos e em teu nome, Pai, a profetizar que curas, que libertação, que transformação de almas serão, meu Deus, aleluias, feitas
em lugar aonde nós estivermos, que nós possamos ser capacitados por Ti, ó Pai, para fazer essa grande obra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa esse grupo, meu Pai, que se levantou, aleluia, esse grupo propósito que se levantou na face da terra, com o propósito, ó Pai, de levar essa mensagem de salvação, aleluia. Você que está triste, aleluia, você que está desanimado, você que não tem mais esperança, a esperança está em Cristo Jesus. A sua tristeza se transformará em alegria quando você der lugar a Cristo Jesus para entrar no teu coração. Você que está enfermo, a cura é Jesus, aleluia. Você que não tem mais esperança, a esperança é Cristo Jesus, aleluia. Confia nele e ele tudo fará, aleluia. Ele é aquele que pode fazer o homem, aquilo que o homem não pode. Por isso, eu falo, confia no Senhor Jesus, crê nele, aleluias, acredite no aleluias, que ainda nos dias de hoje o Cristo que nós servimos opera. Ah, ele opera milagres e maravilha, faz morto ressuscitar nos dias de hoje, aleluias, faz aleluias, coxo andar, faz cego enxergar. Aleluias, faz aquele que não tem, aleluias, mais esperança, conhecer a esperança que está em Cristo Jesus. Você, aleluias, é uma benção, aleluias, na presença do Senhor. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te chama, Jesus Cristo, aleluias, é a salvação. Por isso eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, cada pedido de oração, cada pessoa que orar, clamar, buscar a tua face, aqueles que estão, meu Pai, sem condição de orar, aqueles que não conseguem, só choram, não conseguem orar, não conseguem mais, Pai, sentir a tua presença, estão desanimados, caídos. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, entrar hoje com providência nesses corações, nessas almas, nesse povo, meu Pai. Ah, Senhor, que está desiludido, meu Pai, com as coisas do mundo, mas que eles possam novamente voltar à tua presença para entender que só o Senhor é a solução de tudo. Dá vitória a eles, meu Pai. Dá renovo, restauração, renova esse povo abençoado. Renova esse povo, meu Pai, que já não tem mais esperança. Ah, Senhor, tem de misericórdia. Quantos estão, meu Pai? Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vai renovando, vai restaurando, vai abençoando, vai, Senhor, capacitando cada um, Senhor, que está nesse propósito para levar a palavra de salvação, de adoração, de vitória, de unção, para derrubar toda a artimanha do inimigo contra as almas que perecem neste momento. E elas não vão perecer mais, porque estamos aqui orando, clamando, pedindo a um Deus que tudo pode fazer. Não um Deus de pau, não um Deus de barro, não um Deus de pedra, mas um Deus vivo e poderoso, que está sentado à direita de Deus Pai, fazendo a obra, aleluias, por nós. Assim eu já agradeço, meu Pai, esta rica oportunidade de estar aqui, orando, clamando, buscando por este povo, meu Pai, que está nos hospitais, que estão nas clínicas, que estão nas ruas, que estão, meu Pai, disperso por aí, mas que a palavra vai alcançar aonde estiver, em nome de Jesus. E o Senhor é poderoso para entrar nos hospitais, nas ruas, nas clínicas particulares, Senhor, aonde tiver aleluias, clamando pelo teu nome nesta hora. Eu creio, meu Pai, que o Senhor há de ter misericórdia e curar, libertar e transformar, continuar fazendo a obra ainda nos dias de hoje, porque o Senhor é Deus. E eu creio e agradeço por essa rica oportunidade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos neste dia, nesta hora, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de nós.